Pode distribuir uma apostilazinha para cada um. Se é seu, pode levar para casa, pode usar. Tem no Pix aí, telefone, e-mail. Depois você oferta o que você achar por bem. Apostilazinha que eu quero comentar um pouco aqui. Pastor de vocês aí, pastor Sérgio, né, meu irmão, já tinha me convidado algumas outras vezes, mas com compromisso não deu certo. A gente vem de uma família nascida e criada na igreja, como ele já falou antes aí. Tivemos um pai e uma mãe que eram muito dedicados à oração. Deus usava muito nosso pai, milagres e coisas, né, revelações de Deus. E foram de muita oração. E nós somos 6 irmãos e uma irmã, os 6 pastores. A irmã também serve de Deus, obreira. E a gente glorifica a Deus e agradece pelo pai e a mãe de fé dedicado à oração, daqueles crentes antigos, pioneiros dos tempos difíceis, mas que muito trabalharam e viveram a vida de fé. E a gente tem isso como fruto do trabalho deles, né? A vida de fé, graças a Deus. Como disse, a gente é nascido e criado na igreja tem vários anos. Comecei a vida de obreiro, eu e minha esposa, que está ali junto com a cunhada. Quando a gente estava já noivo ali para casar, já iniciamos de obreiro, de auxiliar na obra. Isso faz 45 anos. A primeira missão que me deram na igreja foi professor de escola dominical e líder de jovens, e ela também professora das crianças. Num tempo que a gente não tinha as facilidades de hoje. Então eu tinha que ir de ônibus de Parobé, Taquara, ali para Porto Alegre, nas livrarias, para comprar revista de escola dominical, algum livro para estudar, para preparar a lição, e assim a gente começou. Então foi bastante trabalhoso, mas tudo isso serviu para edificação. E daí, pela graça de Deus, eu tenho 3 livros escritos, né? Deus me deu graça de fazer, escrever. Obreiro Aprovado, depois esse A Guerra Mais Longa da História, e esse aqui, Sobreviventes no Deserto. 3 livros que pretendo fazer mais, estamos trabalhando nisso. E é onde a gente vai pregar, ministrar, a gente leva e está sendo bom, graças a Deus. Bom, hoje eu vou usar uma parte dessa apostilazinha que eu trouxe para vocês aí. É bastante coisa, é claro. Se a gente for falar tudo que está aqui, não chega o tempo hoje. A gente faz palestra para família, para casais, né? Coisinhas de jantar de casais, família, coisa assim. Para obreiros também, lógico, tudo. Então a gente usa esses materiais assim, entre outras coisas. Graças a Deus tem sido bom. Jesus disse uma palavra assim naquela parábola do construtor. Ele disse que a pessoa que ouve a palavra e põe em prática, ele é um sábio construtor que está edificando na rocha, né? Agora, aquele que ouve e não pratica, diz ele que é insensato, que está edificando na areia. Então, a hora da luta ou da tempestade vai cair. Então, toda a bênção do Evangelho está condicionado à prática do Evangelho, a viver. Então, não basta só ouvir. A gente tem que pôr em prática. Se não praticar, é jogar fora o que recebeu. Então, a mesma coisa uma profissão. O que adianta a pessoa estudar, preparar, se formar em alguma coisa e não pôr em prática? É perder tempo. A vida de fé é a mesma coisa. Se nós apenas ouvir e nada praticar, perdemos tempo. Então, tudo é prática. Nós somos pentecostais, cremos em dons espirituais, na atualidade, sem dúvida alguma. Mas no nosso meio existe muito engano. Que as pessoas acham que basta receber uma profecia ou receber uma oração e está tudo resolvido. O profeta falou, e o profeta botou a mão na cabeça e está resolvido o problema. E não está, porque o próprio Jesus disse assim, se o demônio sair e vaga por aí, ele volta e acha a casa vazia, o que acontece? Traz mais 7. Então, se essa casa não se encher de Deus e não passar a praticar o Evangelho, a palavra do profeta foi jogada fora, a oração e posicionamento foi jogado fora e o camarada voltou às velhas práticas de sempre. Então, vê que a vitória, a bênção está em viver, praticar aquilo que a Bíblia ensina. E se nós prestar atenção, a maioria das pregações hoje fala dos milagres de Jesus e pouco se fala do ensino que Jesus deu. E você vai encontrar na Bíblia muito mais Jesus ensinando do que outra coisa. Então, esse é o problema dos enganos que há muito no nosso meio, das pessoas levar a coisa muito só pelo emotivo, pelo emocional, e acha que é um passe de mágica e resolveu tudo, e não sei o que, não é. O Evangelho é praticar, é aplicar na vida. Foi isso que Jesus disse. Aquele que ouve, pratica, está edificando na rocha. Na hora da tempestade vai resistir, não vai cair. Mas aquele que ouve e não pratica, então
Então, ele só está perdendo tempo, né? Vai, na hora da luta, da tempestade, a enxurrada leva ele. Então, essas coisas, para nós, nesse início de conversa aqui, entender que o que iremos falar aqui, como qualquer outra pregação e coisa, é para ser vivido e praticado, senão é jogar fora tempo e coisas preciosas. Efésios 4, que está aí, primeiro fala dos ministérios, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo em Cristo. Até, aqui que eu quero destacar verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Eu li um pouco mais assim para dar o contexto, para entender quando Deus fala de dons, de ministério, ele tem um objetivo, e o objetivo que está dizendo aqui é aperfeiçoamento do corpo. Corpo é a igreja, o todo. E aí tem um alvo, um objetivo, ele diz Jesus Cristo, coloca Jesus como modelo, até que nós cheguemos à medida, à estatura, ao nível, ou seja, Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso alvo. O erro de muita gente, às vezes, é a olhar para a vida do outro irmão. Às vezes, se o outro faz, eu também faço. Se o outro pode, eu também posso. E não é assim, né? Nós temos que olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo a ser imitado, a ser seguido. E aqui diz, até que cheguemos à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Então, esse é o objetivo. E todas as mulheres procuram um homem perfeito. Sim ou não? Agora, os homens também. A decepção é que não existe perfeito na terra. Por isso temos que olhar para Jesus e procurar imitar ele, tá? Porque aqui ninguém é perfeito. Nós temos que aprender a conviver com os defeitos. Isso é o amor, tá certo? Aprender a conviver com os defeitos. Gente, nós vivemos aí, como está colocado, momentos confusos nessa atualidade. Na sociedade hoje, há uma tremenda inversão de valores. O problema é que essa geração que está vivendo, nascendo nesse ambiente, para eles isso é natural. Para a gente que vem alguns anos atrás, que viveu outra época, a gente sente a mudança e o impacto muito forte, a gente nota a coisa complicada, realmente complicada. Então a inversão de valores está sendo grande demais. É um leque muito grande para se falar. Estão procurando confundir os papéis do homem e da mulher na sociedade, principalmente na família. Está se invertendo e criando confusão com a situação. Confusão nunca vem da parte de Deus. Estão querendo tornar o homem cada vez mais sensível, delicadinho, né? E querendo tornar a mulher cada vez mais parecida com o homem. O que está acontecendo? Exatamente isso. Querem, como diz, feminizar o homem e masculinizar a mulher. É o que esse mundão está fazendo, né? Então pode ver que muita mulher tentando virar homem, muito homem tentando virar mulher, né? E querem fazer do homem aquela florzinha delicadinha, e não é assim, né, que Deus fez. Então está uma confusão na sociedade hoje, pode ver que até na maneira de vestir. As vestimentas está também cada vez mais tudo meio igual. É uma coisa muito esquisita o mundo hoje. Realmente está muito invertido, essa confusão toda. E aqueles que realmente vão virando de lado, né? Está sendo complicado. Há pouco dia ainda estava conversando com uns irmãos da igreja aí. Tem umas mocinhas, e eles não tem rapaz na igreja para as meninas namorar. As meninas querem namorar, querem casar, não tem na igreja. E quando aparece algum é duvidoso, né, a situação. Não, a gente está vivendo um mundo invertido, gente, complicado mesmo, é desafiador. Então, a gente andado por aí tem visto isso das mães preocupadas porque não há jovens na igreja, jovens crentes, está difícil, está raro. A igreja sempre tem esse princípio que ensina a não namorar, não casar com gente que não professa a mesma fé, né? Julgos desiguais, mas é complicado. Então, um homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, isso é confusão. E você olha na Bíblia, lá no Antigo Testamento mesmo, tem várias situações pecaminosas que é colocado assim, isto é confusão. Então, pecado. E aqui em 1 Coríntios 14:33, essa palavra bem conhecida, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não é Deus de confusão. Então, quando se quebra princípios, você está criando confusão. Então, é o que vai encontrar vários casos na lei, né? Que fala principalmente de relacionamentos na área sexual e outra coisa, que dito isto é confusão. Então, Deus não aprova. Então, normalmente, onde há confusão, tem coisa errada, tem espírito estranho.
Então é o momento de buscar, e de resgatar os valores que foram perdidos. O sentido do ser homem, do ser mulher, na essência de cada gênero, entender a missão que cada um recebeu do Criador. Então nós entender o que é ser homem, o que é ser mulher, qual é a missão de cada um, entendendo que Deus não é Deus de confusão, é um tempo de se resgatar isso na igreja. Eu tenho costumado dizer que muitos problemas têm pego a igreja, como diz aqui no sul, não sei os baianos, né? Mas aqui pegado de calça curta, né? Muitos gaúchos aqui, né? Pega de surpresa, desprevenido, despreparado às vezes para as coisas. Porque a igreja tem se fechado muito, né? Em muitos temas, desde tempos mais remotos, né? Então, área sexual, uma área que quase não se fala, relacionamento conjugal, quase não se falava. Coisas mais recentes têm se aberto alguns ministérios para tratar disso. Casos políticos, ideologia, né? Temas que é proibido na igreja. E aí as coisas começam a acontecer. Então, assim, muitos temas têm pego a igreja de surpresa, porque a gente não se prepara antes, não vai ver. E hoje essas ideologias que estão se levantando contra a igreja nessa área aí, taxam a igreja, a Bíblia, de preconceituosa, de violenta. Deus da Bíblia é Deus violento por causa das guerras, aquelas coisas do Antigo Testamento, e uma série de coisas. E por causa de algumas regras aqui, alguns que a gente vai começar a falar aqui, que envolve a vida familiar, homem e mulher, enfim, são coisas complicadas. Então, primeira coisa, que os atos de Deus, eles nos ensinam as coisas. Então, aqui no ato da criação, nos ensina que Deus é extremamente organizado, cada coisa em seu devido lugar. Falando que nós estamos vivendo um mundo de confusão, né? Coisa do inimigo, conturbando toda a vida familiar, social, enfim. Então, Deus não é Deus de confusão. Então, vamos ver aqui no ato da criação, como Deus é extremamente organizado. E para nossa bênção na nossa vida, em tudo a gente também tem que ter padrões, organização, padrão divino, essas coisas. Tudo tem o seu devido tempo, o seu devido lugar e a ordem nas coisas. Veja bem, lá no Gênesis começa dizendo que o mundo estava sem forma e vazio. Não é que Deus criou assim. Aí é uma conversa longa sobre a criação da terra e outras coisas, aquelas histórias de dinossauro, coisa assim. Mas o que eu quero falar aqui, ele diz que estava sem forma e vazia, e havia trevas. Então veja bem, Deus começa primeiramente colocando as coisas em ordem. Qual foi o primeiro passo no primeiro dia? Está ali, ó, criou a luz. Então ele disse, haja luz, e houve luz. Separação entre luz e trevas. A luz chamou dia, as trevas chamou noite. Então, primeira coisa, ele disse, haja luz. No segundo dia, criou os céus, fez separação das águas. A água para baixo, o céu para cima. Terceiro dia, criou a terra seca, ou seja, ordenou que separasse as águas e aparecesse a terra. Então, se for ver, existe uma lógica nessas coisas todas. No quarto dia, ele criou o sol e a lua e as estrelas, para governar dia e noite. No quinto dia, criou os animais marinhos e as aves. No sexto dia, criou os animais terrestres e o homem e a mulher, o ser humano. Pensou se isso aí fosse invertido, se daria certo? Quer dizer, criar primeiro os animais e o homem no meio das trevas, sem luz, sem terra seca, como é que ele ia criar? Então existe uma coisa lógica, planejada, organizada, cada coisa no seu tempo e no seu devido lugar. Nós precisamos aprender isso para toda a nossa vida. Obra, ministério, vida familiar, tudo tem tempo, aquela palavra de Eclesiastes, para tudo há um tempo, Eclesiastes 3, né? Tudo há um tempo determinado debaixo do sol, uma coisa. Então Deus é o Deus extremamente planejado e organizado. Por isso coisa bagunça, seja igreja, seja família, seja negócio, seja empresa, coisa bagunçada não chega a lugar nenhum. E quando falamos de ministério e de família, projetos de Deus, ele é extremamente metódico, organizado e planejado. Nada é jogado ao léu assim de qualquer jeito. Então, por aí começa a gente a aprender o caminho da bênção, muitas vezes, para a vida da gente, para muita coisa, certo? Da harmonia. Então, vê que já nesse ato da criação, nós já aprendemos esse Deus que não é Deus de confusão, mas de coisas ordenada, planejada, cada coisa no seu devido lugar. Seguindo adiante ali, então, na criação da raça humana, se estabelece um
padrão. Agora falando da criação ali, que padrão se estabelece? Liderança, autoridade e hierarquia. São três coisas que nós vemos nesse processo da criação. Observe ali Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aí quando vamos para o Novo Testamento, primeira carta de Paulo a Timóteo, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Hebreus 2:7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. E no Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Bom, nós lemos vários versículos, não sei se vocês conseguiram entender a ligação que eu quero fazer desses versículos. Tomando ali a criação como padrão de ordem, sequência, enfim, quando chega aqui nós vemos este padrão de liderança, de autoridade, de hierarquia. Quando a gente fala isso dentro de família, reunião de casais, jantar de casais, coisa, tem que desconstruir algumas ideias e que às vezes as mulheres se sentem ofendidas devido aos padrões do mundo hoje. E por distorcer a verdade, que o inimigo faz isso, às vezes as mulheres ficam como se estivessem num segundo plano, se sentisse inferior, e não é isso de maneira alguma. O que eu costumo dizer aqui? É uma questão de missão. O homem tem uma missão, a mulher tem outra. Mas o ser humano só se completa, ou é completo pela união, pelo casamento. Então veja, Deus uniu o casal, Deus criou lá homem e mulher, como diz a palavra, abençoou essa união, mas aqui Deus colocou uma questão, como eu coloquei aí, de liderança, de autoridade e de hierarquia. Isso é o que nós falamos do padrão inicial, que Deus é Deus planejado, organizado, nada é bagunçado. Então observe que um corpo com duas cabeças seria uma aberração, na verdade, um absurdo. Observe que toda a vida nos ensina. Uma empresa tem que ter um líder. A empresa é grande, tem vários departamentos, cada departamento tem um líder, mas vai até chegar o número 1 lá, que é o cabeça de todos. A igreja é a mesma coisa. E isso vem desde família. Essa que é Rui Barbosa que disse uma frase que a família é a célula mãe da sociedade. Então o padrão começa de lá. E se tu observar tudo dentro da criação, existe um padrão de ordem, de decência. Então Deus estabeleceu uma questão de autoridade, o homem é o líder. E a palavra que lemos ali de Gênesis diz assim, o Senhor diz, eu vou fazer uma mulher, uma companheira para ele que seja idônea, isso quer dizer ao mesmo nível, capaz de se relacionar, dialogar, conversar, se entender, ser companheiro, ser parceiro, auxiliar, ajudar, mas cada um recebeu uma missão diferente, o homem é líder, a mulher é auxiliadora. Então em todo o princípio da Bíblia, você nunca vai encontrar a mulher liderando sobre o homem, mas sempre o homem é o líder, sempre é. Mas daí esse pessoal hoje que combate contra a igreja, o evangelho, que o inimigo sempre foi isso, a igreja nunca teve em paz, ela está sempre em guerra, esse pessoal alimenta, e hoje nós temos um movimento que é o chamado movimento feminista, e vários outros movimentos chamados das minorias que existem por aí, se você for olhar, aparentemente existe uma causa justa, mas depois eles invertem, mudam a situação. Então nós falar de direitos iguais, perfeito. Por exemplo, profissionalmente, a mulher tem a mesma profissão que o homem tem, não pode ter salário diferente, a mesma profissão, exerce a mesma coisa. Então, tu olha para esse lado, não, mas é justo essa causa. Agora, onde é que está o mal? Quando eles começam a julgar assim, o homem é teu opressor, é teu inimigo, e daí chega ao ponto de algumas feministas dizer que o mundo seria perfeito se não existissem os homens, como é que vai ter um mundo sem homem? A mulher vai procriar sozinha? É contrariar o princípio de Deus. Se Deus fez assim, é porque na família só vai ser realmente família com os dois, homem e mulher, homem e mulher. Então, à medida que esses movimentos alimentam uma inimizade e começam a colocar para a mulher que o homem é o inimigo, que o homem é o opressor, é o aproveitador, é isso, é aquilo, então está contrariando princípios bíblicos, que Deus fez, uniu e abençoou a união.
Então isso é um princípio. Agora foi dado missões diferentes. O homem é líder, a mulher é auxiliadora. A mulher tem essa grande dádiva de ser mãe e tem a grande responsabilidade do marido de ser pai. E aí vamos ver algumas coisas para frente. Então, primeiro é nós entender que aí se estabelece a questão de liderança, que sempre foi dada ao homem, por isso temos aqueles conflitos que normalmente as mulheres reclamam, que querem um homem mais romântico, aquele que leva flores. E os homens normalmente não são assim, porque o homem ele é mais frio, como foi dado para ele liderança, ele tem que usar mais a razão e menos a emoção. A mãe tem o privilégio de gerar, então ela é mais afetiva, é mais emoção, como diz assim, é mais coração, né? Essa coisa do dom da maternidade. Então ela tem, por natureza, ser mais sensível, mais sentimental e levado mais para esse lado romântico e sentimental. E o homem, pelo contrário. Porque se ele é o líder e ele é o responsável dentro da família, em todas essas áreas, a liderança, ela requer muitas vezes decisões frias pela lei e não por emoções, para não cometer, às vezes, injustiças. É uma missão mais árdua, eu diria, nesse ponto de vista, e mais difícil, né? Muitas vezes tem que tomar decisões duras, complicadas, mas que não pode ser levado por emoção, tem que ser levado pela razão mesmo. Então, resumo aqui, é entender que é missões diferentes. O homem tem uma missão, a mulher tem outra, mas não é uma questão de esse é mais importante, ou menos importante, ou superior ou inferior, não é isso. São tarefas diferentes. Então, claro que pesa sobre o homem uma responsabilidade maior como líder em todo sentido, tá? Dentro da igreja. Aqui tem ali uma palavra, não é o nosso foco aqui, mas eu tomei a palavra de Timóteo apenas para falar esta questão, porque aqui Paulo fala várias coisas. Como ele disse aqui, não permito que a mulher ensine e outras coisas. Isso aqui era um problema local da época, não se aplica a isso hoje. Temos muitas mulheres abençoadas, usadas por Deus, com dons de Deus, enfim, não é essa a questão. Era um problema naquela época que tinha a ver mais com coisa cultural. Porque todos sabem que aquelas culturas mais antigas, embora Israel já fosse um pouco mais evoluído, eu diria, nesse sentido, pela ação de Deus, mas naquele tempo as mulheres não participavam de quase nada das decisões, eram isolados, os homens tratavam dos negócios e tudo, resolviam tudo sozinhos, né? As mulheres, de certa forma, ficavam realmente de lado nessas coisas, mais dedicadas à família e outras coisas, coisa cultural da época. Como o evangelho, a igreja nasceu e começou a crescer, as mulheres começaram a ter oportunidades na igreja, era muita dúvida, então tumultuava a reunião. Uma reunião como esta era um bate-boca e pergunta, é isso e aquilo, e Paulo diz, ó, as mulheres fiquem quietas, perguntem para os seus maridos em casa, porque tumultuava a reunião. Não é o caso de hoje, então não se aplica essa palavra hoje. A Bíblia mudou? Não mudou. A gente tem que entender aquilo que era uma coisa cultural e local. Então, por isso, Paulo diz, não permito que a mulher ensine, que não use de autoridade sobre o marido. Então, aqui já pintou aquilo que vem desde a criação. O marido é líder, ele tem autoridade. Não confunda autoridade com autoritarismo, que é outra coisa. É a questão da liderança que eu creio que já está bem claro. Então, que a mulher esteja em silêncio, tá? Pergunta em casa lá. E aí, aqui a questão da hierarquia, porque primeiro foi formado o Adão, depois a Eva. E isso, então, dá a ideia da hierarquia. Alguém foi militar, serviu o exército? Foi? Não? Ninguém? Só nós dois? Servimos no mesmo quartel. E lá se dizia assim, antiguidade é posto. Tem 2 tenentes, qual é o mais velho? A idade é a mesma, mas tem mais anos de exército, então esse é o mais antigo, esse é o superior. 2 sargentos, mas qual é o mais antigo? Fulano, então esse é o superior. Isso era ordem para caso de luta, de guerra, matar o comandante, que é que assume o comando, o mais antigo imposto, posto mais elevado. Mas os 2 são no mesmo posto, então o mais antigo assume. Então, a antiguidade é posto. Se eu ler aqui na Bíblia, o que Paulo diz? Primeiro foi feito Adão, depois a Eva. Então, ele vem primeiro. Quando você olha esse princípio de autoridade, é outra conversa longa, você vai notar que até mesmo na questão de Adão e Eva, quem pecou primeiro? Já conhece a história? Quem pegou primeiro, o Adão ou a Eva? Foi a Eva. A serpente foi lá e enganou a Eva. A Eva pegou o fruto e comeu. Então ela foi primeiro. Aí depois ela foi para o Adão, convenceu o Adão. Aí quando Deus veio tratar com o casal, Deus falou com a Eva ou com o Adão? Com o Adão. Mas não foi a Eva a primeira a aprontar e abrir a porta? Deus não ia falar com ela? Não, aqui é a hierarquia. Deus não veio a quem estava na hierarquia abaixo, Deus veio a quem estava em cima. Entendeu, Adão? O que está acontecendo aí, Adão? Senhor, foi a Eva. Entendeu? Eva, foi a serpente. E aí foi jogando para lá. Então Deus veio falar primeiro com Adão, porque Adão era o líder, ele que tinha que ter dado as ordens, as instruções e mantido a coisa
Então Deus veio cobrar do Adão. Então vê o que Paulo diz aqui. Adão foi feito primeiro, depois Eva. Em Hebreus que nós lemos, que ele constituíste sobre todas as coisas. Então desde a criação vê que Deus deu domínio e liderança para o homem. Desde a criação vê que todos os animais se sujeitam ao homem, coisa que está claro na natureza. E Efésios 5:23, e o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Depois o homem como cidadão, compromissos da cidadania, são coisas também pouco se fala, tem obrigações sociais. Eu não vou ler tudo aqui, mas aqui Jesus ordenou que se pagasse imposto, por exemplo. Quando questionaram, Senhor, mas é justo pagar imposto? Jesus mandou Pedro lá pescar, arrumar a moedinha, as moedas para pagar o imposto. Depois tentaram Jesus, os judeus, aqueles opositores, sempre tentando pegar Jesus no contradição, alguma coisa. Aí Jesus manda, pega uma moeda. De quem é a gravura, a esfinge lá da moeda? É do imperador, é de César. Então, dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. O que é isso? Responsabilidade, cidadania, enfim. Paga teus impostos, daquilo que é do governo, aquilo que é da igreja, porque o templo, na época, tinha também o imposto do templo, para manutenção do templo. A gente fala do dízimo, da oferta, que era muito forte naquela época, e ainda é até hoje, um princípio, né? É do dízimo e a oferta, mas tinha também o imposto do templo que o judeu pagava. Foi isso que Jesus disse, dá para César o que é de César, a questão do imposto, e dá para Deus o que é de Deus. Então são responsabilidades sociais. Depois, nós temos também uma observação aqui, em Atos capítulo 6. Aí já a igreja estava crescendo, e aí diz que então surgiu murmurações. Que tipo de murmurações? Necessidades de assistência social. Viúvas, órfãos, você precisa entender o contexto. A igreja estava nascendo, todos elas eram judeus, mas nesse momento estavam se desligando do judaísmo, estavam sendo perseguidos pelas lideranças judaicas, então as necessidades eram muito grandes. Por isso aquela questão de que vendiam, repartiam, se ajudavam, era uma emergência e urgência na época. Mas a igreja foi crescendo rapidamente, depois do Pentecoste ali, que a igreja nasce, e aí surgiu a necessidade de atender as viúvas, atender os órfãos. O que é isso? Isso é compromisso, é obrigação social. Aí que disseram assim, vamos escolher alguns homens, e aí tem várias características, né? Cheios do Espírito Santo, bom testemunho, boa reputação, reconhecido dentro da comunidade. Então vamos eleger e escolher alguns, os apóstolos disseram isso. E nós vamos permanecer na oração no ministério da palavra. E elegeram aqueles primeiros diáconos para atender essas coisas. O que é isso, gente? Compromisso social, cidadania, exercer seu trabalho que a gente precisa. Então a igreja não é só estar trancado dentro das quatro paredes, cantando, adorando e dando glória a Deus, como alguns fazem, mas a igreja presta um trabalho lá fora. Nós, e aí, homem, liderança, tem que ter uma vida marcante lá fora, que presta serviço à sociedade, que faça parte da comunidade, porque assim ele também está testemunhando do evangelho. Cuida bem aqueles que vêm e que frequentam a igreja, bom cuidado, atenção, pessoas que têm necessidade realmente. Tem muita gente, falando aqui entre nós, a gente sabe que tem muita gente sem vergonha mesmo, que ele vem para a igreja querendo tirar proveito. Tem também os safados, né? Isso aí precisamos entender. Mas a igreja tem que prestar um trabalho social também. Isso é cidadania, isso é dever social, isso é dever de testemunho, acolher pessoas com necessidade, socorrer, ajudar, enfim. Então veja que a igreja não ficou isenta desse negócio. Então são responsabilidades sociais. Eu quero pular para frente um pouquinho. Para você que está com a revistinha aí, lá na página 7. Aqui no item 3, o homem pai. Falar alguma coisa disto aqui, que é muito importante dentro desse contexto que a gente vive hoje, das contradições todas e do desafio de hoje. Está desafiador demais ser pai e mãe hoje. O desafio para a família está grande. Eu tenho conversado com pessoas que dizem, não quero saber de filho. Botar filho nesse mundo de hoje está difícil. Tem casais pensando assim. Está complicado demais ter filhos nesse contexto de hoje. Então, o homem pai. Já na lei aí, em Deuteronômio, por exemplo, o Senhor já estabeleceu aí que o pai devia ensinar seu filho e seu filho aos seus filhos, ou seja, já para o neto, ensinar a palavra. Talvez essa seja a maior missão do homem, ser pai. Muito se falou também de pastores, obreiros, pastores principalmente, às vezes dedicar muito à igreja e esquecer da própria família. E como existe hoje filhos de pastores traumatizados, feridos, até desviados, por causa disso, às vezes de obreiros, pastores, se dedicar à igreja e esquecer da família. Então, o que a gente costuma dizer, acho que a família, ser pai, é uma das suas maiores missões de todos nós. Então, já desde a lei está estabelecido, conforme está em Deuteronômio, que o pai deveria ensinar seu filho. E ali diz em todo momento, ao deitar, ao levantar, andando na estrada,
e sempre o pai deveria ensinar. Então ensina o seu filho para o filho dele, e assim então de geração em geração você deveria passar o ensino. Qual ensino? Sobre Deus, a palavra de Deus, a lei do Senhor, no caso da antiga aliança. Para nós hoje o Evangelho. Então o pai é o primeiro responsável. A mãe, como falei do princípio, auxiliadora, então é trabalho conjunto, certo? Deve-se ensinar. Observe que hoje o Estado está querendo tomar o lugar de pai e mãe, interferindo. Ninguém é a favor de maus tratos, de espancamento, outra coisa, para isso tem leis, mas nós não podemos deixar que o Estado interfira na formação que a família tem por obrigação dar. Mas, por outro lado, tem pai e mãe que jogam os filhos a cuidado de outro. E aí é onde se quebra princípios e depois não sabe por que os problemas estão dentro de casa. Depois aquela frase que me diz, onde que eu errei com esse filho, com essa filha? Então, muitas vezes foi exatamente nisso. Mas é que a coisa vai se complicando de tal maneira que hoje a gente fala de princípios bíblicos, as pessoas riem, zombam e acham, coisa arcaica, coisa ultrapassada. Mas existe um padrão, como eu comecei falando desde o começo, estabelecido por Deus. Então a boa formação de um cidadão começa na família. O primeiro exemplo, pai e mãe, os primeiros educadores, pai e mãe. Primeiro modelo e exemplo a ser seguido de pai e de mãe, o filho vê exatamente no seu pai e na mãe. É o que ele vai ser futuramente como pai e mãe, o que ele aprendeu e tomou como exemplo do seu pai e da sua mãe. E quando isso se rompe e a educação é terceirizada, como se é jogada lá para os professores, lá nas escolas, e está cheio de professores hoje com ideologias diabólicas, e principalmente para nós que somos cristãos e queremos criar nossos filhos na educação cristã, na fé em Cristo, aí nós temos uma escolinha, às vezes 1 hora por semana para as crianças, e eles passam 5 dias da semana, praticamente 5 horas por dia, com professores com outros princípios, ensinando outras coisas, que não estão lá só alfabetizando e ensinando matérias, estão dando outros princípios. E aí nós estamos de vantagem. E aí pai e mãe que não tira tempo em casa para ensinar seus filhos, complica as coisas, depois não sabe aonde que perdeu para o inimigo. Então vê que a missão de pai, como o líder e o sacerdote, ele é o primeiro responsável em encaminhar sua família no caminho espiritual, no ensino e no conhecimento de Deus. Como ele é o principal provedor da família, enfim. Aí você vê que a vida se tornou tão difícil que hoje é praticamente impossível, a grande maioria, né, da família, eles classificam classe média, classe isso, classe aquilo, tá? Coisas que os homens inventam. Mas a nossa grande maioria de todos nós, só o homem não consegue sustentar a família. Ele precisa que a mulher trabalhe também. E na nossa grande maioria, todos nós, homem e mulher, trabalhamos, às vezes nas fábricas, nossa região aqui é muito fábrica de calçado. Muitas vezes a mulher trabalha de igual para igual com o homem lá na empresa. Deixa os filhos a cuidado de outras pessoas, creches ou escolas ou pessoas não cristãs, as chamadas mãe crecheiro, que acho que ainda existe por aí, né? Deixa a cuidado de outras pessoas que não têm os mesmos princípios. Chega em casa atarefado, não tem tempo para os filhos. E isso aí é que está trazendo grande prejuízo na formação dos filhos. Aí chega, não tem tempo. Tem muito conflito e até divórcio, porque a mulher trabalha junto com o homem, mas quando chega em casa, ela tem todo o trabalho da casa para fazer. E muitos homens acham que vão deixar desse homem se ajudar a mulher. Aí tem uma mulher atarefada, arrebentada dentro de casa, não dá conta de cuidar dos filhos, mas o camarada não mete a mão para ajudar. Quebrou princípios, de certa forma quebrou, mas a vida hoje exige, porque não tem outra maneira. Como diz, só o homem trabalhando hoje, na grande maioria das nossas famílias, da população geral, só o homem trabalhando não consegue sustentar a casa. A mulher tem que trabalhar. Então aí o homem tem que também dividir as tarefas com a mulher em casa, senão não vai ter mulher na hora que ele quer, né? E os filhos? Fica jogado, e hoje nós temos o problema do celular. Joga o celular na mão de uma criança que não tem condição de discernir o que fantasia, o que não é e o que é o que não é. E aí nós temos lá homem e mulher, homem no celular, mulher no outro, filho no outro. Às vezes o filho está lá no quarto, no celular, vendo tudo e qualquer coisa lá que o pai e a mãe nem sabem mais o que eles estão acessando, estão vendo.
Então nós estamos com problemas sérios e graves nessa área, por causa que se quebrou esse princípio da hierarquia, da liderança e da disciplina. Aí vem essa questão hoje, como eu disse, esses movimentos que têm uma causa justa, mas que depois é embutido outras coisas. Então ninguém é a favor de maus tratos, de espancamento, disso, aquilo, de trabalho infantil e tal, ninguém é a favor disso. Mas daí vir e tirar muitas vezes de debaixo da autoridade dos pais e fazer outras coisas, né? Que tem muito hoje, desvirtuado, aí se complica. Então está se quebrando princípios que o lugar de formação é na família, o exemplo maior é pai e mãe, e o filho tem que aprender ali. Então, o problema também, muitas vezes, são pai e mãe despreparados, que não estavam preparados para isso, e tem filho e muitas vezes não sabem como educar. E eu vejo um problema, que eu digo nas igrejas, eu tenho falado em alguns lugares, que raramente você ouve falar de algum curso, de alguma palestra, de treinamento, de ensino, para preparação dos jovens antes do casamento. Então, muitas vezes vão para um casamento, e hoje muitos relacionamentos já precipitados, que já começam muito antes de pensar em casamento, já estão às vezes juntos, e queira ou não, na igreja o pecado tem entrado, a gente não pode fechar os olhos, muitos jovens já estão vivendo em adultério a se casar, e se casam assim despreparados, vêm filhos e estão despreparados, aí é problema, é luta, não sabe nem como educar. Então, acho que é uma área que a igreja tem que trabalhar na formação antes de jovens e coisas, preparar para o noivado, para o casamento, essas coisas que pouco se fala. Ensinar a responsabilidade de ser pai e mãe. Nesse contexto social que a gente vive hoje, é desafiador. Então, o pai tem esse dever como pai, essa missão. A Provérbios 22:6, que é muito conhecido, instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensine a criança, por quê? Na infância é a idade de formação. Eu costumo ilustrar assim, que a criança quando nasce é como uma folha em branco. Ela vai ser aquilo que você escrever nessa folha. Então, eu começo com o exemplo dos pais, dos avós, dos mais chegados, depois ela vai ter influência de algum familiar muito próximo, depois quando começa a ter na escola, os professores, e aí vai indo as pessoas que vão escrevendo formando esse livro, que nasceu em branco, e ali é que ela vai ser formada. Depois de formado, não muda mais. Aquele ditado que os velhos diziam assim, tronco velho não se dobra, se quebra e não se dobra, né? Mais ou menos assim, pau que nasceu torto, morre torto. Lá para a Bahia tem algum ditado parecido assim? Tem. Por aqui também tem umas coisas engraçadas. Que os nossos velhos antigos diziam. Mas é a realidade, porque ensina a criança. Olha aqui, há pouco tempo eu vi uma parte de um vídeo de um pastor lá do Nordeste, não sei qual igreja, parece que é do Ceará, é lá para cima. Que ele disse assim, os jovens da igreja, os jovens assembleanos, de certa forma, os jovens da igreja, né, criados na igreja, eles vão para a universidade, para a faculdade, dali uns 3 meses voltam tudo mudado, não acredito mais no seu pastor, na sua igreja, na sua fé, não sei o que, não acredito mais. O que está acontecendo? A gente fala exatamente nesse princípio. Mas foi criado na igreja, mas sem ensino. Infelizmente, nossa maioria das igrejas evangélicas é fraca em ensino. Nós temos que ser claro nisso, não adianta. Culto de promessa, culto de distribuir chave disso e chave daquilo, vem gente, tudo é canto. Culto de ensino, parece mais ninguém. Mesma coisa é nosso tempo, vigília, era horas de oração. Hoje a gente fala em vigília, é só cantar, orar não se faz mais. E um pregador animado para fazer um show, um espetáculo. Então, gente, conviver com isso aqui, veja bem, a responsabilidade é dos pais. Então, na família você educa. Mas não é esse ensino errado, distorcido que se dá lá fora. O que eu estou procurando mostrar aqui? A falha, muitas vezes, dos pais prestar atenção. O que é que está se aprendendo nas escolas hoje? O que é que estão ensinando hoje lá? E dar um ensino verdadeiro dentro de casa, que falta hoje. Então, o pai cristão não pode ser omisso. A palavra de Deus lhe impõe responsabilidades intransferíveis, não pode passar para outro. Letra B. Educar indica a primeira instrução que um pai e mãe deve dar ao filho, ou seja, sua primeira educação. Então, parte primeiro de pai e mãe. A educação tem como objetivo revelar perante a criança como a vida é prevista para ela, preparar, para a vida. Ser o modelo definitivo como pai é o primeiro exemplo que um filho segue. Isso são verdades. Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, a demonstração do Senhor. Provérbios 22,15. A loucura apega-se ao coração da criança, a vara da disciplina afasta-la dela. Mas é uma realidade. A natureza
pecadora, herdada desde Adão, ela está no sangue. Então pode ver que é que nem um terreno ali. Se você quer plantar uma coisa boa, você precisa limpar, plantar a cultura que você quer e tem que ficar cuidando para a erva daninha, ficar limpando, cuidando para aquilo que você plantou, para que consiga crescer e produzir. Agora a erva daninha que não presta, é só você deixar ali, toma conta. Então a natureza nossa também é assim. O mal é só você deixar por conta que ninguém vai prestar para nada. Mas o bem você tem que implantar e trabalhar para que as coisas boas cresçam e frutifiquem. O mal é só deixar por conta. Então você observa assim, ó, que uma criança, ela ainda nem aprendeu a falar, ela já se irrita com a mãe e às vezes já levanta a mão para bater no rosto do pai e da mãe. Já me perguntaram, pastor, mas e quando é que eu posso essa correção? Eu digo, a primeira vez que ela desrespeitar a tua autoridade. Porque um dos pecados gravíssimos na Bíblia é a quebra de autoridade, gente. Deus não deixa isso passar. Porque é um princípio que vem desde o céu, hierarquia e autoridade. Quando se quebra esse princípio, vai sofrer a consequência enquanto não se arrepender e não consertar. Então, à medida que uma criança desrespeitou a autoridade do pai e da mãe, é a hora da primeira correção. Levantou e deu um tapa na cara do pai e da mãe, mas ainda não sabe nem falar. Ela tem que aprender ali que não se faz isso. Faz parte do ensino da educação. Muitas vezes uma correção no pai é mais doído do que às vezes parece no filho. Sei eu como pai, quando tive que corrigir meus filhos. Gente, não era fácil. E me permite que dar um testemunho. A minha filha mais velha, hoje casada, já tenho os filhos dela, quando casei, aluguei uma casa e tinha os donos das casas, tinham um mercadinho, um armazenzinho pertinho ali, 2 casas ao lado. Então a gente sempre comprava as coisinhas ali. E ela já estava com 1 aninho e pouco, já caminhando e andando comigo ali. Foi junto comigo no mercadinho. Comprei umas coisinhas lá no domingo, eu vim pro almoço. Aí quando chego em casa lá, eu vejo ela comendo um chocolate. Mas eu não comprei chocolate. Aí, filha, da onde é isso? Pai, já ficou sem jeito. A criança, não tinha 2 aninhos ainda, mas já entendeu que tinha feito uma coisa errada. Pegou lá. Eu peguei ela pela mão, voltei lá no mercado, o dono do mercado, digo, agora tu vai devolver. Daí o cara do mercado ficou assim, não, ela tem que aprender, que não se pega nada sem pagar. Pegar assim é errado. Aí o homem ficou com pena, pegou e deu, mas fiz ela devolver, pagar, porque já tinha comido chocolate, vamos pagar, o que ela não tinha comido, devolvi, né? Daí depois o cara do mercado deu para ela. Mas ela já aprendeu naquela hora, né? Hoje ela é uma pastora, pregadora da palavra. Então assim, foi muito doído para mim, vai lá chorando lá no mercado, ensinar que não se pega nada sem pagar, isso é roubo. Foi doído demais, mas graças a Deus pela filha que eu tenho hoje. Então essas coisas Deus faz com a gente e nós precisamos entender também isso aí. Para encerrar ali, o homem e marido, papel no lar, a gente já vinha falando algumas coisas de liderança. Quero pular ali para outra página de Efésios 5. Esta palavra de Efésios que eu estava falando antes também, que a gente fala muito, casamento, palestra, enfim. É importante nós ler aqui. De sorte que assim como a igreja, você veja aqui que o padrão é Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. A igreja é sujeita a Jesus Cristo, obrigada, forçada ou por amor? Tem que ser por amor, senão é violência. Então veja bem, a mulher tem que estar sujeita ao marido, então, por amor. Verso 25. Vós maridos, amai vossas mulheres. Isto é um mandamento, é uma ordem. Não está colocando aqui nenhum condicional, se ou talvez. Vê que é imperativo. Vós, marido, amai vossas mulheres. Amor é mais que sentimento, é uma decisão. É uma decisão. Amor é mais do que aquela paixão, aquela química na hora do namoro. Todos aí sabem o que é isso, né? Quando você conhece, lembra quando você namorou e antes de casar, toda aquela atração, toda aquela química, toda aquela coisa, aquela paixão toda. Aquilo é paixão. Sem isso também ninguém namora e ninguém casa. Tem que ter isso. Mas o amor, ela vem depois. Vem com o relacionamento, com a convivência, com o respeito, com o bom trato. É uma decisão mais do que um sentimento. Então nasce com aquele sentimento de paixão, mas vem uma decisão de amar alguém. Aí você vê os defeitos, depois que casa, que aparecem os defeitos, né? Mas aí você ama, você decide amar essa pessoa e vai tolerar, respeitar as limitações que possa ter, os defeitos que vão aparecer.
A mulher tem defeito? Tem, mas o homem também tem seus defeitos. Então a mulher vai ter que aturar os defeitos do homem, o homem vai ter que aguentar alguns defeitos da mulher e se ajudarem. Por isso o Senhor diz, farei uma ajudadora, que seja idônea, consiga ter diálogo, conversa, conviver, e o ser humano se completa e se aperfeiçoa nisso. Então é uma ordem que o marido ame a mulher. E veja bem, como disse, o padrão é Cristo, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É o amor de sacrifício, ou seja, Jesus deu a vida. Então ame a sua mulher a esse ponto de sacrificar-se por ela. E quanta coisa a gente como marido tem que muitas vezes renunciar. Se não está disposto a isso, eu digo para os jovens, não se casa, porque depois de casar vai ter coisas que tu vai ter que renunciar, vai ter rotina de vida muda. Quando nasce o primeiro filho, quem é que é pai aqui? Vários, todos, né? Temos um jovem solteiro aqui, que não é pai ainda. Quando nasce um filho, é outra mudança de rotina. Então casou, mudou a rotina, veio o filho, já mudou mais ainda. Você não está disposto a mudanças e a renunciar a algumas coisas, complica. Eu vejo que até a nossa salvação é preciso renunciar ao mundo e ao pecado. Para ser salvo, nós temos que renunciar a coisas que é agradável para a carne, mas que é pecado no espírito contra Deus. Então tem que renunciar a coisas. E essa vida exige. Então nós observando, marido, então amai vossas mulheres, e o padrão é Cristo. Como Cristo amou e deu a vida pela igreja, assim nós também. Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. E olha verso 27. Para apresentar a si mesmo. Então Jesus amou a igreja, deu a vida na igreja para preparar a igreja para ele mesmo. O que ele está dizendo para nós aqui, Paulo, no ensino? O apóstolo, essa carta do apóstolo Paulo, né? Que nós devemos amar a mulher como Cristo amou, se entregar por ela para apresentar ela para nós mesmos. Então queremos uma esposa do nosso jeito, daquilo que gostamos, temos que investir nela, é o amor, é o sacrifício por ela, para investir nela e fazer dela a mulher que queremos, ajudar ela a ser, ajudar ela na missão dela. Ela tem que nos ajudar na missão de líder, tem que nos ajudar na missão de coordenar o lar, a família e negócio e tudo, tem que nos ajudar. Mas nós temos que ajudar ela também na missão de ser mulher, para apresentar para nós mesmos. E aí o que ele diz aqui, né? Para apresentar a si mesmo, gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então está no marido tomar Cristo, por exemplo, e investir. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Já vem lá do princípio que eu disse, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então quem ama a mulher ama a si mesmo. A mulher que ama o homem também ama a si mesmo. Que nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do corpo de Cristo. Então, quando nós pegamos essas palavras, a gente vai ver duas coisas, né? Diz que o mandamento é que o homem ame a mulher e a mulher respeite o seu marido. Aí se a gente fala quando é casal, família, fala o lado da mulher para a mulher. Então só os homens, ficamos com a parte dos homens. Então que o homem deve aí amar e assim investir então na sua mulher. Bom, aí tem outros passos. 1 Coríntios 14 diz que a natureza nos ensina. Então aquilo que eu já falei desde o princípio. Que necessidade Adão teria em um lugar tão maravilhoso como era a questão do jardim do Éden? Porque Deus lá na criação, que Deus criou e no sexto dia criou o homem, criou a mulher. Depois no capítulo 2 ele dá o detalhe de como criou a mulher, o porquê e como criou. Mas foi para resolver um problema importante, solidão. Então Deus sábio, perfeito, foi criando todas as coisas e de repente o Adão não pode ficar só. E pode ver que isso está em nós. Nós somos criados em família, para conviver em família, em grupo, formar sociedade, círculo de amizade, convivência. Ninguém foi formado para viver isolado. Quando alguém começa a se isolar, é um dos sinais de depressão. Quando a pessoa se isola, não quer conversar com ninguém, quer estar sozinho, normalmente alguma coisa está acontecendo fora do normal. Nós somos feitos para viver em família. Então, um dos primeiros passos lá foi resolver o problema da solidão. Hoje eu fico, às vezes, estranhando alguns casais que dificilmente estão juntos. O marido está para um lugar, a mulher para o outro. Um vai para cá, outro vai para lá. Dificilmente estão juntos ou andam juntos. Então, às vezes, são casais que estão desajustados. Algum desajuste está acontecendo. Porque isso foi feito para estar junto, para resolver o problema da solidão. Não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma companheira. Então, esse se ajudar, esse estar junto, ele é importante. Salomão descobriu uma verdade que é tão real hoje, quando era 3.000 anos. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. E o salmista reconhece que Deus é o sábio arquiteto da família e diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Salmo 127.
Então, família é projeto de Deus. Tem uma palavra de Joca 42:2, que nenhum dos planos ou nenhum dos projetos, conforme a tradução bíblica, nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Então eu costumo dizer isso aqui: família, o primeiro, o primordial, o maior projeto de Deus. Toda a sociedade se desenvolve e nasce lá de família. Por isso ele disse assim: aquele que acha uma mulher, achou uma boa coisa, alcançou a benevolência do Senhor. Se Deus criou e abençoou, Salomão diz isso aqui, mas esse salmo também diz que se o Senhor não edificar, então trabalha que as edificam. Então nos leva a entender a dependência que temos do Senhor e de entender que o que Deus fez é bom, é perfeito. Se tem problemas, não é falha de Deus, é falha nossa, por intervenção do inimigo e do pecado, é que as coisas se complicam. Mas não que ser família, como o mundo aí usado pelo inimigo diz, a família é uma instituição falida, família foi feito, casamento foi feito para o divórcio, que é o que o mundo semeia hoje. Quando nós estávamos fazendo 25 anos de casado, eu disse que nós já estamos 45 anos casados, mas quando eu estava fazendo 25 anos de casado, minha esposa estava trabalhando numa empresa, e lá as mulheres conversando e tagarelando, quantos anos de casado? Eu estou fazendo 25 anos de casado, né, toda faceira. Nossa, já tinha que ter trocado, como é que aguenta tanto tempo? Foi o que ela ouviu das colegas dela. Se é uma leviana, deixa a semente do maligno entrar na cabeça, né? Porque esse é o padrão do mundo. Agora, o que a Bíblia diz aqui? Quem achou uma esposa tem a bênção do Senhor, a benevolência do Senhor na vida. É uma coisa boa. Mas o inimigo está botando aí que é tudo mal, que casamento é ruim, que família é ruim, que é tragédia, que é isso, que é aquilo, que está falido, que está acabando. Não. Projeto de Deus, disse Jó, nenhum dos planos e projetos de Deus pode ser impedido. Nenhum. Então tem a bênção de Deus? Tem. O problema é aquilo que eu iniciei falando. Nós saber ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, edificar na rocha. Se não colocar em prática, edificando na areia. Então o Salmo 127 nos deixa muito clara a dependência que temos de Deus. Então Deus em primeiro lugar na família, orientação da palavra de Deus para a família, o marido é o primeiro, é o líder, né? É a autoridade maior, a responsabilidade maior. Entenda a autoridade como responsabilidade também. Ele é que tem que conduzir a família no caminho espiritual, no caminho de Deus, dar o ensino, a educação, instruir a esposa, instruir os filhos e manter no caminho do Senhor. Aí então o Senhor é que edifica. Ele edifica através do quê? Da sua palavra, da sua presença, do seu ensino que nós recebemos e colocamos em prática. Então Deus está edificando. Esse é o caminho da bênção, o caminho da vitória. Sem isso não vai ter bênção. Está entendido, gente? Bom, acho que a hora acabou. Paramos por aqui. Deus abençoe. Glória a Deus.